Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é escolhido para dar fruto. Estamos no reino de Deus, o qual Deus determinou para que pudéssemos viver pela sua graça. E assim Ele está fazendo. Está tudo se cumprindo. Ele está tirando seu povo do sistema religioso e trazendo para viver exclusivamente da sua graça. Pois o escolhido de Deus, desde a fundação do mundo, é para dar fruto para Deus. Por isso, Deus deu seu Filho para nos trazer para o seu reino, para que pudéssemos ter vida em abundância, pela sua graça. Veja o que diz Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7, versículo 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Sabe então, meu amigo, que a letra que o apóstolo Paulo se refere aqui é a lei de Moisés, pois a lei condena e Jesus liberta. E esta liberdade, que é Jesus, já está aí desde os anos 70, trazendo os seus escolhidos desde a fundação do mundo para viver na sua graça. Esse é o Evangelho da Graça. E o sistema religioso, que não tem a revelação da graça, diz que a graça de Deus é heresia. Isso é pura falta de entendimento. A religião caminha para a morte, praticando uma imitação barata da lei de Moisés, com ordenanças proibidas e extinguida por Cristo, fazendo os fiéis carregarem um fardo pesado que nem eles mesmos carregam, e assim eles vão dando fruto para a morte, pois a lei de Moisés é um ministério de condenação, porque levam as pessoas a carregarem um fardo que elas não podem carregar. E isso não aperfeiçoa nada. Pelo contrário, condena cada vez mais, pois é impossível o homem cumprir 613 preceitos da lei de Moisés. E por isso Cristo veio, para nos dar um fardo que pudéssemos carregar, um fardo leve e suave e sem condenação. Paulo diz em Romanos 7, versículo 4, o que Cristo fez na cruz. Cristo nos trouxe a graça para que possamos dar frutos para Deus. Veja o que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então veja, se você praticar a lei, o paganismo, é contradizer a graça de Cristo. Talvez você pense que eu estou pegando pesado com as palavras, mas falar da graça é pesado pela própria doutrina. Portanto, não tem como pregador pegar leve em suas pregações. Cristo, Paulo e todos os outros que pregaram e os que pregam hoje a graça
sofrem perseguição do sistema religioso, justamente porque nem todos têm o entendimento iluminado para entender a graça. Por isso, eles perseguem todos aqueles que pregam a graça de Deus. Veja o que diz Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, não vivemos mais pelas obras da lei, pois nós estamos na graça, já estamos crucificados com Cristo. Não precisamos mais pagar o dízimo, fazer batismo, unção com óleo, fazer campanhas, pois Cristo habita em nós. Se você praticar as ordenanças da lei, você está frutificando para a morte e dizendo que Cristo morreu em vão. Versículo 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. E é isso que o sistema religioso não consegue ver. Esta verdade que está escrita neste versículo, porque estão com os olhos vendados e não conseguem abrir o entendimento. Eles estão assim porque praticam a lei de Moisés e submetem outras pessoas a os seguirem. E dessa maneira, não tem como a revelação da graça chegar a eles, porque eles estão com o entendimento fechado. Veja o que diz Romanos 15, versículo 6. Para que, unânimes e a uma boca, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba que temos que glorificar a Deus pela graça que recebemos através de Cristo. Veja o que diz Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Então, meu amigo, quando estamos debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre nós, pois não há lei, e justamente porque não estamos debaixo da lei de Moisés. Sendo assim, ninguém pode nos escravizar, porque estamos com a mente e os olhos iluminados pela graça de Cristo. Mas alguém perguntou a Paulo, Romanos 6,15, pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, respondeu Paulo. Então Paulo começou a explicar o porquê. No versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então veja aqui, que se você obedece à lei, você estará indo para a morte. E se obedece à graça, está indo para a vida. Portanto, se você está nessas supostas igrejas por aí, pregando a lei de Moisés, você está se condenando. Quando você está participando dessas ordenanças e praticando todas elas, nestes lugares, você está caminhando para a morte. Isso é o que está escrito. Não sou eu que estou dizendo por mim mesmo. O que eu estou falando aqui é porque
está escrito, e é a pura verdade. Então abram os seus olhos e não se deixe mais enganar. Quem está na lei está sempre pagando o preço, porque está rejeitando a graça de Cristo. Veja o que diz Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e liberto do pecado fostes feitos servos da justiça. Se não existe mais pecado para quem está em Cristo, que culto de libertação há de fazer? Se você diz que tem pecado, então Cristo não habita em você. E assim você não faz parte da igreja de Cristo Jesus. Quando Cristo removeu o pecado, Ele removeu uma vez só e para sempre. E você se tornou servo da justiça e participante da graça de Deus. Veja o que diz Romanos 6,19. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Versículo 20. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Versículo 21. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Versículo 22. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Então veja aqui, meu amigo, que ainda que você esteja em transgressão da lei, você foi liberto do pecado. E ele não tem mais efeito sobre você, a não ser que você escolha frutificar para a morte. E este ato acontece quando você distorce a palavra de Deus, amedrontando as pessoas e ameaçando, dizendo que elas têm pecado e que não pode fazer isso nem aquilo, e ainda obrigando a pagar o dízimo, tomar ceia, fazer unção com óleo e ir para o monte, praticando muitas outras ordenanças que já foram abolidas por Cristo. Isso é frutificar para a morte. Veja o que diz o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então entenda o que diz neste versículo, pois o entendimento é muito confuso para quem está no sistema religioso. Pois eles dizem que quem pecar vai morrer. Mas o entendimento do versículo não é nada disso. O verdadeiro entendimento vem do que Paulo diz. Posso simplificar, dizendo que a lei era o pecado, ou o pecado era a lei, que para ser perdoado por Deus deste pecado, teria que ser pago com sangue de animais antes
da cruz durante a lei de Moisés, e isso exigia a morte de um animal. Mas Cristo, tomando para si as dores do homem, ele morreu uma só vez na cruz, substituindo a morte de animais. E ele fez isso para nos dar o dom gratuito da vida eterna. Agora me diga, onde está o pecado? O pecado que você diz que existe no homem. Se você é pastor do sistema religioso, me mostra onde está este pecado. Ora, mas se você não sabe, eu mostro a você. Está na lei de Moisés que você pratica, nos rudimentos das ordenanças que você pratica para enganar o seu próximo. Sendo assim, você está frutificando para a morte. Não é para a vida eterna, pois a vida eterna está na graça de Deus. E quem está na graça está dando fruto para Deus. Resumindo, vou repetir para você. Porque Cristo pagou com a morte o salário do pecado. Portanto, a transgressão da lei foi paga. E isso aconteceu na cruz, quando Cristo foi crucificado. Hoje somos salvos pela graça. Este é o meu recado de hoje. Creio que você entendeu. E acredito que tudo que eu falei aqui deu para iluminar a sua mente. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E não deixe de dar um like e se inscrever neste canal e fazer o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Até breve.